início temos a seguinte situação. Temos um circuito elétrico constituído por uma bateria com uma tensão de 10 volts. A tensão representa-se por V. Há quem use a letra maiúscula U, portanto quem usa U igual a 10 volts. A tensão elétrica ela mede-se numa unidade designada por volt, uma homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Okay? E o volt é um nome, é um V maiúsculo. Este V que aqui está é um V maiúsculo. Depois temos a bateria ligada a uma associação de resistências em paralelo. É como se chama uma ligação deste tipo. Quando tens uma resistência ligada com outra, assim, dizes que tens uma associação de resistências, associação em paralelo, devido ao próprio formato geométrico que a ligação tem. E neste caso temos uma resistência R1 de 1 kΩ e outra resistência R2 de 2 kΩ. A resistência elétrica, por aqui, a resistência elétrica, ela exprime-se numa unidade chamada ohm, em homenagem a um físico alemão com este nome, e a letra usada é um ômega maiúsculo, é uma letra grega. E este K que aqui está é um K minúsculo e é um multiplicador. Portanto, a resistência R1 tem 1000 ohm e a resistência R2 tem 2000 ohm. E quando a ligação é feita, portanto, quando a bateria fica ligada às resistências R1, R2, há uma circulação de cargas elétricas e a quantidade de cargas elétricas por unidade de tempo que passa num certo ponto designa-se por intensidade de corrente elétrica nesse ponto. Podemos pôr aqui à frente intensidade de corrente elétrica mede-se em ampere, o nome de um físico francês, Ampère, e designa-se pela letra maiúscula A. E 1 ampere representa a quantidade de carga de 1 coulomb. O coulomb é a unidade de carga, coulomb, nome de um físico francês, por segundo, por cada segundo. Portanto, a intensidade representa uma espécie de fluxo, de caudal de cargas que passa num dado ponto. E o que nós queremos ver aqui, digamos assim, a primeira parte deste exercício é, podemos dizer, a linha A. Nós queremos ver quem é a corrente I1, quem é a corrente I2 e quem é a corrente I. Uma coisa que podes ver aqui é, se quiseres fazer uma associação entre a intensidade de corrente elétrica e um caudal de água, suponho que tinhas aqui um dado caudal de água e que ele chegava a este ponto chama-se um nó e distribuía-se por estes dois caminhos. Ora, se não se perderem cargas, se não se perdesse então água nessa analogia, nós esperamos que o número de litros por segundo que passa nestes dois ramos seja igual somado ao número de litros por segundo que passa neste. E então, ao fazer isto para cargas elétricas, nós estamos a usar uma lei muito importante da análise de circuitos, designada por Lei dos Nós de Kirchhoff. Kirchhoff é um nome de um físico alemão, 2 H's, 2 F's, Kirchhoff. E o que o Kirchhoff diz é, se tiveres um nó e tiveres cargas elétricas que entram e cargas elétricas que saem, a soma das cargas elétricas que entram tem que ser igual à soma das cargas elétricas que
que saem, ou seja, num nó não se perdem cargas elétricas, o que entra tem que sair. E no nosso caso, o que nós temos é I tem que ser igual a I1 mais I2. E, portanto, podemos pôr, no nosso caso, por causa da lei de Kirchhoff, I igual a I1 mais I2. Ora, o que a lei de Kirchhoff diz, no que toca à resolução desta linha A, é se nós calcularmos I1 e I2, com a sua soma, automaticamente ganhamos também I. O ponto é como é que nós vamos calcular I1 e I2. E nós vamos calcular I1 e I2 usando uma lei, talvez a lei mais importante que a teoria de circuitos tem, chamada lei de Ohm. O mesmo Ohm que dá o nome à unidade de resistência elétrica. E esta lei diz-nos uma coisa matematicamente simples. Se tiveres uma bateria com uma tensão V aplicada a uma carga, a uma resistência elétrica R, de modo a que circule na resistência uma intensidade de corrente I, a relação entre estas três grandezas é V igual a RI. Em termos de unidades, volt igual a ohm vezes ampere. Ora então, desta igualdade, como é que nós, sabendo V e sabendo R, calculamos I? Tiramos dali I igual a V sobre R. No caso, por exemplo, da nossa resistência R1, como é que a gente calcula a intensidade I1? Pensamos assim, qual é a tensão que a resistência R1 vê aplicada aos terminais? Ela vê aplicada a tensão V, que são estes 10 volts. Portanto, no caso de R1 e de I1, I1 igual a V sobre R1, 10 volts sobre 1000 ohm, e 10 sobre 1000 dá 0.01 ampere, que é a unidade de intensidade da corrente elétrica. Já agora, isto também se pode escrever como 10 mA. Repara, aqui fica a unidade, ampere, aqui fica déciampere, centiampere, e aqui neste 0, miliampere, portanto temos aqui 10 miliamperes. Da mesma maneira, para a resistência R2, como podes ver, aos terminais dela, ela tem aplicada a tensão de 10 volt. Idealmente estamos a supor que a resistência destes fios que é 0. Portanto, a intensidade I2 fica V sobre R2, 10 volt sobre 2000 ohm, 10 sobre 2000, 0.005, portanto 5 mA é a intensidade de corrente na resistência I2. Então, aqui no I1 temos 10 mA, a intensidade I2 5 mA. Temos finalmente, pela lei dos nós de Kirchhoff, I igual a I1 mais I2, igual a 10 mA do I1, mais 5 mA de I2, igual a 15 mA. Então, é esse o valor da intensidade de corrente debitada pela nossa fonte.